Obrigada, Mário. Bom dia, meninas. Que Deus abençoe o seu domingo. Estávamos aqui ouvindo lindos testemunhos. Hoje, 22 de junho, o nosso tema é caminhar por fé e não por certezas. E nós temos duas sugestões de leituras que valem muito a pena você parar para fazer, que é a 2 Coríntios 5, que é o versículo de sugestão bem no início da nossa devocional, e lá embaixo, que é o Leia, de Lucas capítulo 5. E para ancorar essa devocional de hoje, nós iremos ler Hebreus 11. Hebreus 11, dos versículos de 1 a 20. Ale, você conseguiu abrir aí Hebreus 11? Eu sim, Você pode fazer a leitura? Minha garganta não está muito legalzinha? Por posso. favor. Então, vai ser do versículo 1 até o versículo 20. 1 ao 20, 1 ao 20. Tá, Obrigada, Lê. nada. Bora. Exemplos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movimentado por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estar em avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Amém. Amém. Obrigada, Lê. E depois vai continuando aqui e você pode finalizar a leitura. Adjane, queria que você fizesse uma breve oração nessa manhã por nós e queríamos também que nós orássemos por Israel nessa manhã, tá, Adjane? Antes da gente passar para a leitura aqui da nossa devocional. Obrigada. Amém, Deus. Que palavra linda, maravilhosa, Senhor, é a tua palavra. Luz para o nosso caminho. Obrigada, Deus, por esse tempo tão precioso entre as irmãs. Obrigada, Senhor amado, porque o nosso coração está sedento. Se estamos aqui, Senhor, nessa manhã, é porque estamos sedentas de Ti, Deus. Obrigada, porque a Tua palavra diz que a fome, o desejo por Ti é o Senhor que coloca em nossos corações. Obrigada, Espírito Santo,
nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Nós cremos que tu existes, por isso te buscamos, Senhor. Nós cremos que a tua palavra é real e verdadeira nessa manhã, e nós nos expomos a ela, para que o Senhor aumente a nossa fé. Pai, nos perdoa pela nossa pequena fé, porque muitas vezes não entendemos os teus caminhos, não compreendemos a tua voz, mas nós cremos, Senhor, que nós nos expondo a tua palavra, o Senhor aumentará a nossa fé. E nós assim nos alegraremos em ti, Pai. Nós te pedimos também, nós abençoamos Israel, nós abençoamos a esse povo, Pai amado. Nós abençoamos, Senhor amado, aqueles que estão vivendo conflitos ali no Oriente Médio, Deus amado, ali na Ucrânia, Rússia, os inocentes, e te pedimos que o Senhor livre os inocentes, Pai amado, em nome de Jesus, livre as crianças, Deus, naqueles lugares, Pai, o coração delas, as famílias devem estar angustiadas, mas nós cremos, Pai amado, que o Senhor já deu a vitória, porque o guarda de Israel não dorme. Enquanto estamos dormindo, Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do teu povo. Nós abençoamos Israel, Pai, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que eles conhecerão o Messias, tão desejado. Eles conhecerão o autor da paz, o príncipe da paz. Assim, Pai amado, como todos nós abençoamos as nossas famílias, nós abençoamos os nossos filhos, nós abençoamos tudo aquilo que leva o nosso nome. Deus, em nome de Jesus, para a tua glória e para a tua honra, Senhor amado, nós levaremos o teu nome, como essa menina, como aprendemos com essa menina hoje, com o potinho da missão, que possamos todos os dias tirar uma palavra, Senhor, qual será a nossa missão de hoje. Deus, é assim, Senhor amado, que nós queremos caminhar todos os dias, levando como missão a tua palavra. Em nome de Jesus, obrigada por esse tempo tão precioso, obrigada pela vida da Eneida e da sua casa, obrigada pela vida da pastora Leia. As abençoa e as livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas, bom dia, Eneida. Quero ler para poupar a tua voz, tá? Então fica aí bem tranquilinha que eu vou começar. Bonitas, bora lá entrar na fé? Tão lindo esse lugar de fé, gente. Bora aqui. Hoje, para quem está aí no YouTube e ainda não conhece o nosso livro, esse é o livro que a gente se inspira nessa devocional. E hoje é dia 22 de junho. Gente, no dia que eu errar a data, vocês precisam me ajudar, tá bom? Hoje é domingo, tá, Aurilândia? Hoje é domingo, dia 22 de junho, e hoje a gente vai falar de caminhar por fé e não por certezas. Vamos lá? Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Caminhar por fé e não por certezas. Caminhar por fé significa andar por caminhos desconhecidos, onde ainda não há certezas. Quando Deus já conhece as terras, elas são uma realidade estabelecida, mas Deus nos chama para abrir trilhas novas. Ele nos convida para caminhar com Ele, confiando não nas certezas que temos, mas nos sinais invisíveis que Ele nos dá. Isso pode parecer arriscado, e, de fato, a fé é se arriscar. Acreditar é se lançar no desconhecido, mas sabendo que o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas e não falha nas suas promessas. Andar profeticamente é como lançar as redes em águas profundas, como Pedro fez quando Jesus mandou pescar em um momento em lugar improvável. Mesmo cansado, Pedro obedeceu e o resultado foi uma pesca milagrosa. Eu acredito que, da mesma forma, Deus nos chama para viver além das limitações visíveis, imersos em uma atmosfera onde o invisível se torna realidade. Na nossa jornada de fé, somos convidados para confiar que Ele está cuidando de cada detalhe, suprindo as nossas necessidades e guiando os nossos passos. Esse ecossistema espiritual, onde cada movimento e decisão estão sob a direção divina, nos coloca em uma posição de expectativa. Eu penso que, assim como Pedro lançou as suas redes, devemos nos lançar em obediência, sabendo que, mesmo quando tudo parece incerto, as promessas de Deus estão se movendo a nosso favor, preparando o caminho para o milagre que virá.
Amém? Deixa eu ler logo a oração, que eu quero ficar já aqui dentro desse tema. A oração de hoje diz assim: Senhor, eu quero caminhar por fé, mesmo quando as certezas me faltarem. Ajuda-me a confiar nas suas promessas e a seguir os seus sinais, mesmo quando o caminho parecer incerto. Sei que o Senhor é fiel e que andar contigo é sempre a melhor escolha. Amém? Amém, igreja? Quero compartilhar com vocês aqui uma tabelinha. Irmã Luzia, o nome da sua filha, da sua neta, é Milena, não é isso? É. Gente, Milena é minha... Não, fala. Que Milena não é a minha discípula. Eu adorei esse negócio do potinho. É bem isso. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Irmã Luzia, quero que você mande nosso beijo para ela. Tá Meu bom. especial e de todo o discipulado que ela nos inspirou hoje. E obrigado por compartilhar, viu? Amém. Amém. Todos veem essa tabela que eu coloquei aqui? Sim. Me sinaliza, porque como eu estou compartilhando a tela, eu não estou vendo vocês. É sim Tá ou não? perfeito. Sim. Maravilha. Vamos fazer aqui um exercício para a gente poder entender o que é nossa parte e o que é parte de Deus. Eu fiquei pensando nas certezas que a gente acha que tem, tá? Porque essa tabela aqui, essa coluna do certeza, gente, a gente não é dono de nada, não. A gente não sabe nada de nada. A gente acha que tem controle, a gente acha que tem um emprego, a gente acha que tem uma vida, mas tudo, absolutamente tudo, está nas mãos do nosso Deus. Se você não tiver essa clareza, você entra numa intenção e numa filosofia que parece que você se basta. Então, deixa eu te fazer pensar hoje nessa devocional. A certeza que a gente tem agora é que a gente acordou. Você está acordada, não está, bonita? Você está aí. Você está aqui comigo, né? Acordar é uma certeza, mas como o dia será cumprido, gente, é pura fé. Não vem me falar que o nome disso é automático, não, que não é, gente. Mas eu acordei e é pelo meu esforço. Que esforço, bonita? Você não tem esforço nenhum. Deus, num piscar de olhos, pode fazer qualquer coisa. A nossa certeza não nos leva a nada. Você pode ser mãe, ter filhos aí, e eu acho que até a própria condição da maternidade, do gerar, da gravidez, é pura fé. Se não for fé, eu não sei o nome que você pode dar para isso. Só um pouquinho que eu vou... Vocês estão me ouvindo? Está com eco. Vou tentar compartilhar aqui novamente. Saiu, não saiu? Da compartilhar? Saiu do compartilhar e tá ótimo o som, não tá dando eco. Tá, então bora lá. Você pode até ser uma mãe hoje, você ter filhos, mas quem vai garantir o futuro deles não é você, é Deus. A vida bem-sucedida dos seus filhos, quem dá, se você não tiver fé que tudo que você está investindo hoje na sua maternidade vai reverberar num menino, numa menina, de uma mulher e um homem de Deus, você não vai ter controle. Bonita, a sua maternidade não é sua. A sua maternidade, os seus filhos, têm um dono, é Deus. Então, o que vai acontecer daqui para frente é, obviamente, a junção de escolhas e de bênçãos. E da nossa fé de que tudo vai bem. Você está aí, a certeza que você tem é que você está aí casada. Quem vai proporcionar o casamento feliz para a sua vida é você, com as suas escolhas e com o seu coração rendido ao que Deus tem, e é o próprio Deus abençoando a sua vida. Gente, ouvi aqui a Lê falando que revisitou o texto, o caderninho dela, e ela se encontrou com uma Alessandra diferente hoje.
O nome disso, para mim, se não é fé, não tem outro lugar, outra palavra no dicionário. No início, quando ela escreveu lá algumas questões, acho tão engraçado a ler, fala assim, eu estava tão doida, né, Alessandra? Qual a palavra que você usou, Alessandra? Estava tão o quê? Perturbada. Estava tão deturpada que estava aí se encontrando com tantas pautas, e hoje as pautas diluíram a ponto dela nem se lembrar. Isso é fé, gente. Você entrar numa devocional com um monte de problema, anotar eles todos, e eles serem os seus alvos de oração, serem os seus alvos de intercessão, e daqui a 3 meses você revisita e fala assim, uai, eu tinha isso, nem estava lembrando, de tanto que Deus atuou. Isso é fé. Todo dia 10, o seu salário cai lá na sua conta, né? Especialmente quem é servidor público, e essa é uma realidade bem próxima minha aqui de Brasília. Mas todas as pessoas recebem o mesmo valor lá no seu setor ou na mesma qualificação que você tem, mas o mês abundante, quem dá é a sua obediência junto com a sua fé. É Deus quem faz a coisa acontecer. Ah, porque se você for organizada, você consegue ter uma vida abundante. Não consegue. Se você não fizer do seu dinheiro, do seu salário, um lugar de entrega por fé, do seu dízimo, de oferta, de pagar as contas em dias, de fazer o que é necessário, você não vai ver a abundância do Senhor nessa área. Talvez você tenha aí uma certeza de que você é boa em alguma coisa que você faça. Você é boa, você tem consciência. E isso não é presunção, não é mitideza, não, é você. Você tem clareza, você é boa naquilo. Mas, olha, bonita, se não é Deus quem te deu, se não foi o Senhor quem te presenteou com essa habilidade, com esse talento, eu não consigo ter outro autor que te dê isso. Você pode ter a certeza que você é boa, mas a fé está em saber que isso que você tem como talento foi dado por Deus. Você vai se submeter a fazer uma prova de concurso. Você estuda, investe tempo, você está lá envolvida nisso, é sua meta. Um monte de gente estuda igual a você, e você passa. Passar nesse concurso já é um ato de fé. E a fé te leva a entender que a aprovação para esse concurso, ela é para impactar pessoas. Eu estou falando de coisas bem próximas da gente daqui de Brasília, mas eu também quero falar e fechar esse momento te falando sobre isso que todo mundo passa em algum momento. Se não é consigo mesmo, é com alguém da família. Você tem certeza que você está doente ou que alguém da sua família está doente. Daí, se você não se apoderar da fé de Abraão, de Isaac, de todo esse povo do Hebreus 11, da galeria da fé, pode ter certeza que é Deus, a fé vem pelo Deus que cura. E eu estou trazendo isso daqui porque eu acho tão importante você entender a alegria de viver no lugar de fé. Gente, a fé nos resguarda. A fé, ela nos ajuda a viver, a pensar para além de nós. A fé nos descansa. Porque a gente pode ter a demanda que for, mas se a gente tem fé, o Senhor segura aquela nossa fé. E olha que interessante, a Bíblia diz que a fé, ela precisa ser até do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho. Eu ficava pensando isso desde criança, quando eu ouvi isso pela primeira vez, e vi que o grão de mostarda é uma bolinha bem pequena. E a Bíblia fala assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, saia daqui, vai para ali. Aí eu pensava assim, meu Deus, eu não tenho nem essa fé de segurar do tamanho do grão de mostarda. E eu morava no Rio de Janeiro, no morro, então eu morava entre um morro e outro, e eu falava assim, deixa eu fazer um teste. Morro do Mickey, desce, sai daí, vem para cá. E nada acontecia.
E eu pensava assim, não deve ser isso, deve ser outra coisa que Deus está falando. Dentro de mim, e de forma literal, como toda criança faz, eu imaginava que o que Jesus estava dizendo era uma questão extremamente física. E deixa eu te falar, o monte que você vai dizer, saia daqui e vai para cá, é você. É o seu problema. É aquilo que você enfrenta. É quando você olha para toda essa lista que eu mostrei para você e você coloca no lugar certo da fé. É você que é o monte. Quando você fala assim, hoje o meu gigante, o meu monte enorme é a minha dívida. E você entende assim, meu Deus, onde é que eu tenho que ajustar as coisas para poder organizar e o Senhor agir? Aí primeiro você pega a sua parte. Vocês viram que ali naquela minha tabela, naquele meu quadro, tem duas cores. E eu entendo que uma cor é sua parte. Bonita, Deus não vai fazer a parte que é sua. Ele nos delegou coisas. Por exemplo, se você está em dívida, você precisa ajustar. Você precisa saber aonde que você vai ter que fechar. Meu marido que fala, né? Fechar as torneiras. Ele fala assim, as pessoas ficam com a torneira aberta, aí daqui a pouco ela vai procurar água, não tem. Claro, ficou com a torneira aberta, tem que fechar a torneira. A vida financeira é igual. Você precisa saber onde você vai fechar a torneira. Onde é que você está deixando a torneira aberta? É na compra da internet? É comprar o que não precisa? É fazer coisas que não são necessárias? Isso é um lugar em que você diz para o monte, saia daqui e vá para lá. Hoje, caminhar por fé e não por certezas é um convite de você viver na dependência do Deus que faz todas as coisas. Todas. É Ele quem faz todas as coisas acontecer. Seu casamento está muito ruim, em crise. Se você não tomar uma posição bonita de mudar a sua postura em olhar esse casamento como uma maneira de Deus agir, você vai perder. Porque existe a parte que é nossa e existe a parte que só Deus faz. Eu estive com a minha mãe no período de câncer e me despedi dela com esse quadro. Tem um momento, quando a gente acompanha alguém com uma doença como essa, que você investe tempo, que você investe oração, que você investe jejum, que você investe fé. Chega uma hora que você olha a circunstância e você fala assim, daqui não dá mais para passar. Aqui é só o Senhor quem faz. Daqui em diante, acabou. Todas as ferramentas que eu pude fazer, eu já usei. E daqui em diante, eu lanço mão da minha fé. Se o Senhor quiser que ela viva, ela vai viver. Se o Senhor quiser que ela vá, ela irá, e está tudo bem, o nosso coração vai se despedir. Nesse momento da doença, você se encontra num chão que você não tem um lugar que vá além do que os recursos humanos te dão. E eu quero abençoar você, para que você esteja nesse lugar de clareza. E deixa eu te falar uma outra coisa que muita gente tem caminhado. A sua certeza não te sustenta. A tua certeza, porque eu sou boa nisso, eu trabalho, eu sou uma boa pessoa e eu faço a coisa acontecer. Não faz. Isso não te dá uma habilitação por longo prazo. A sua vida é sem graça. A sua vida não tem cor, a sua vida não tem alegria. Sabe por quê? A alegria é um fruto que só o Espírito pode dar. A paciência é um fruto que o Espírito Santo dá. É Gálatas 5, eu acho, 22, que fala sobre isso. Então, mesmo que você tenha uma ótima habilidade e que você acha que você é boa, deixa eu falar de mim, bonita. Eu tenho clareza que eu consigo realizar muitas coisas para poder a coisa acontecer. Eu tenho clareza, Deus me deu algumas habilidades, mas se essas habilidades não estiverem de acordo com Deus, eu serei um monstro, eu serei uma monstrinha. Sabe aquela pessoa soberba que acha que manda em todo mundo, que tudo que faz e acontece? Isso tem prazo de validade. Você não consegue se manter nesse pedestal a vida toda. E isso cansa você. Isso cansa o seu coração, cansa a sua alma. E hoje eu quero te dizer, a fé vem para que você descanse.
Porque quando você tem fé, você pega tudo que você tem e você entrega para aquele que faz. Ou revisitar o seu caderninho da devocional e olhar o quanto você avançou não tem a ver sobre o seu esforço. Tem a ver sobre você ter entregue a Deus uma habilidade, um espaço para ele agir. Como? Vindo para cá, 5h30 da manhã, 7h30 da manhã. Essa é a parte que você está denunciando ao céu, que você está dando tempo e espaço para Deus fazer. Então, que Deus te abençoe nesse domingo especial e que o Senhor te dê a alegria do alto, a paz. Gente, o inferno não copia a paz, porque a paz é um lugar onde o príncipe da paz reina. Isso não tem genérico, não existe no Paraguai. Você não compra no Paraguai um negócio enfeitado ou camuflado ou genérico. A paz, ela é um fruto. E eu quero liberar sobre você a clareza de que a fé é um chão que você precisa pisar todos os dias. Você acordou hoje, bonita? Não fica pensando que você vai funcionar no automático, porque você não vai. Você acha que tem controle de tudo? Não tem. É o Senhor quem te dá a alegria de caminhar. Olha, se ele disser assim, ó, fizer assim, ó, o estalar dos olhos, e você não respirar mais, acabou. Gente, Israel estava esses dias quietinho lá, cutucaram ele, pronto, estourou a guerra. Gente, da noite para o dia, a gente está vendo nações se envolvendo em guerra. Da noite para o dia, a sua vida pode mudar tanto para a maldição quanto para a bênção. O que você vai escolher? Você vai escolher entregar a sua vida nesse chão, aonde você acha que tem controle de tudo? Ou você vai lançar mão da fé, como esse Hebreus 11, que nos ensina. Sabe o que me impacta nesse texto, até onde a leu? Que a fé de Abraão alcançou Isaque e Jacó. 3 gerações foram impactadas e receberam o resultado de promessas por causa da escolha da fé. E eles entraram na galeria da fé. Gente, eu acho que Deus faz hoje uma galeria atualizada. Tu quer ficar nessa galeria? Tu quer ter esse nome lá? Na galeria da fé do 2025? Eu quero. E eu sei que você e eu estamos aqui para isso, para poder pleitear o que Deus está colocando no nosso coração, para a gente poder viver o que Ele tem para nós. E o que Ele tem para nós é abundantemente maior. Você não precisa acordar só para pagar boleto. Você não precisa acordar só para funcionar em casa. Você pode acordar e se alegrar com o pouco que você tem. Sua comidinha aí hoje é um ovinho frito com tomate e arroz? Louve a Deus e faça isso com a maior alegria. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada. Muito obrigada. O Senhor nos deu uma inteligência, uma maneira de organizar mentalmente a nossa vida e que nos deixa achar que temos certezas das coisas. Nessa lista que eu compartilho com as minhas irmãs, nessas colunas, nessa tabela, nesse quadro, mesmo cada ponto desse no lugar da certeza, tudo isso é teu. Quem fez a gente acordar hoje, estar aqui, foi o Senhor. A gente acha que acordou e que a nossa certeza é estar acordada. Que nada, Deus. É o Senhor, é a tua mão misericordiosa. Senhor, a gente olhar o nosso salário ou o dinheiro que a gente tem em mãos e saber que foi fruto do que fizemos, mas se a gente não tiver, Deus, a tua mão sobre nós, ou se a gente não tiver a clareza de que o Senhor é quem é o dono de todas as coisas, tudo parece que vai pelo ralo. Nessa manhã de domingo, nós entregamos o nosso coração e queremos caminhar por fé e não por certezas. As certezas são enganosas. Por causa das enganosas certezas, tantas pessoas estão hoje vivendo qualquer vida, qualquer vento que passa, leva a pessoa. Oh, Deus, ancora o nosso coração. A âncora serve para segurar o barco, para que mesmo quando a tempestade vier e o mar ficar revolto, Senhor,
o barco não ir à deriva. Nós queremos ancorar o nosso coração no fundamento que é o Senhor. Olhar para a cruz e saber que isso foi de verdade. Olhar para que o sacrifício de Jesus em nos entregar a única vida, o coração dele, o amor e o sangue dele sobre nós. Isso, Senhor, é ancorar a nossa fé. Nessa manhã nós queremos nos reencontrar com Jesus na cruz, entregando-se por nós. Mas queremos ir além, olhar novamente para a cruz e saber que ela está vazia. Não tem Jesus lá, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós cremos e lançamos mão da nossa fé para declarar que a nossa vida tem sentido por causa do sacrifício de Jesus por nós. Obrigada. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos dos nossos filhos, do nosso casamento, do nosso dinheiro. Mesmo que a gente assine um papel colocando o nosso nome num contrato de um carro, de uma casa, de um bem, Senhor, tudo é teu. E nessa manhã nós entregamos ao Senhor tudo que leva o nosso nome. Nós estamos agora entregando ao Senhor a nossa vida, o nosso respirar, o nosso andar, documentos, heranças, aquilo que a gente nem sabe que vai receber até o final do ano. A gente nem sabe o que vai viver até o final do ano. Tudo isso a gente entrega ao Senhor e declaramos que nós queremos viver por fé e não por vista. Queremos lançar mão do fruto do Espírito, que tem lá o que precisamos, 9 itens, Senhor, de atributos que precisamos viver nessa terra. Obrigado por esse domingo, em que a gente pode sair daqui munidas, fortalecidas, com a nossa fé aumentada, com a clareza de que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra. Que a gente não empreste o nosso ouvido para as trevas, para o desânimo, para a serpente, para o diabo, mas que a gente, ó Deus, tenha a intencionalidade de olhar para o que o Senhor está fazendo e ouvir as suas instruções, ouvir a tua palavra, para que a nossa fé aumente em ti. Obrigada, Senhor, porque Pedro lançou as suas redes num lugar improvável. Ele já tinha posto a rede naquele lugar, mas pela palavra, pela obediência da palavra, quando o Senhor disse para lançar a rede, pela palavra ele lançou. E o resultado dele foi tão abundante que ele não pôde conter só no barquinho dele. Nem o outro amigo que foi chamado para poder pegar os peixes que estavam ali também conseguiu pegar tudo que era posto ali por causa do Senhor. Nós queremos ser essas, obedientes à tua voz, em dizer, se o Senhor disser, vá, e a gente não questionar, só ir. Porque às vezes não vai fazer sentido, vai ser um lugar onde a gente já foi, mas se a sua palavra está dizendo, vai. Se as impressões espirituais do nosso espírito diga, persista, não desista, nós queremos lançar mão da nossa fé. Obrigada, Senhor, por esse dia, um dia mais na nossa vida, e poder sair daqui e funcionar para a vida, declarando quem o Senhor é. Tão especial isso, Senhor, tirar os olhos de nós e olhar para o Senhor, seja na doença, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, a gente poder olhar o Senhor e não as circunstâncias. Como isso descansa a nossa alma. A gente não vive naquela roda gigante que se tudo está bem, a gente está lá em cima. Se tudo está mal, a gente cai. Não. Quando a gente olha para o autor e o consumador da nossa fé, a gente consegue ter equilíbrio. E nessa manhã, todas essas mulheres que estão acessando esse conteúdo, nós te pedimos a tua bênção da fé aumentada, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Deus te abençoe, bonita. Que o Senhor te abençoe nesse domingo. Amém? Quando eu falar isso, é para